Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de Sofia Coppola. Em uma época tão delicada e preconceituosa, eis que surge Sofia Coppola. Quando a nossa aspirante a cineasta decide colocar as mãos na massa, ela se vê obrigada a lidar com algumas acusações de machismo e nepotismo. Acusações pesadas. Simplesmente por conta da profissão que ela escolheu. Gente, será que não há espaço para mulheres na indústria cinematográfica? Bom, Sofia provou o contrário. Ela provou que seus filmes não eram apenas simples peças decorativas, sem nenhum conteúdo. Pelo contrário, os machistas ficaram para trás. Seus filmes eram explorações delicadas da mãe natureza. Assim ela afirmava, assim ela pensava. Passado algum tempo, gente, Sofia se viu extremamente orgulhosa, muito orgulhosa, tranquila, por ter tido o direito de mostrar o seu ponto de vista, o ponto de vista feminino em todos os seus projetos, em todos os seus filmes. Hoje, Sofia possui uma equipe totalmente formada por mulheres. E a sua carreira se firmou em um circuito totalmente independente, onde ela conseguiu mostrar que era uma diretora que sabia exatamente o que queria, sabia exatamente a que veio. Vamos voltar um pouquinho no tempo. De repente a gente entende melhor como é que foi a sua trajetória cinematográfica. Beleza? Bom, como herança, ela carrega o sobrenome do pai, do renomado cineasta Francis Ford Coppola, diretor de alguns clássicos. E desde criança, gente, ela já seguia o seu pai em diversos sets de filmagens. A primeira vez que ela apareceu no cinema foi com 1 aninho de idade, onde ela fez uma pequena participação no filme O Poderoso Chefão, do seu pai. E desde então se manteve presente nas outras continuações desse projeto e não parou mais de trabalhar. Como atriz, trabalhou em diversos filmes e até fez uma pequena aparição no filme Star Wars, Episódio 1. Sofia, por conta da crítica sobre o seu trabalho de interpretação, ela acabou optando pelos bastidores do cinema. Ela acabou optando por ficar no set de filmagem como contra-regra, como ajudante, como auxiliar. E com o tempo tornou-se roteirista e diretora. Mas somente com o filme As Virgens Suicidas, um projeto seu, Sofia estreou no cinema. Dona de um estilo marcante e possuidora de um delicado toque para cada elemento que ela escolhia nos seus filmes, Sofia colocou mulheres como protagonista. Sempre mulheres fortes, mulheres com forte presença cênica. Sofia transformou essas mulheres em grandes referências da cultura pop. Ainda hoje, Sofia segue esse mesmo princípio, essa mesma rotina de trabalho. A escolha de algo bem peculiar em seus personagens, bem como toda a arte que ela escolhe para cercar o ambiente, o set, isso é um pouco da representatividade do universo que Sofia fez questão de mostrar pra gente. E por conta desse estilo, ela acabou conquistando um público bem significativo. Ah, eu já ia esquecendo. Sofia fez parceria com a atriz Kirsten Dunst, que também trabalhou em outros projetos da diretora. No ano de 2004, Sofia Coppola foi considerada a terceira mulher na história do cinema norte-americano a ser indicada ao Oscar de melhor direção. No entanto, pelo filme Encontros e Desencontros em 2010 e pelo filme Um Lugar Qualquer, Sofia torna-se a primeira mulher norte-americana a ganhar um Leão de Ouro, o principal prêmio do Festival de Veneza. São tantos os títulos que Sofia colecionou com o passar do tempo, tantos os prêmios que ela conseguiu conquistar, que a gente não pode esquecer de um prêmio extremamente importante que ela ganhou no Festival de Cannes, com o filme O Estranho que Nós Amamos, onde também, gente, ela foi considerada a segunda mulher na história desse festival a receber esse prêmio. Quanta honra, hein? Quanto ao seu estilo, bom, é fácil perceber, até mesmo identificá-lo. É só você ver que a trajetória do enredo, à medida que o enredo vai se desenvolvendo, você consegue perceber. Por exemplo, fica bem fácil você entender como é que a Sofia mergulha na melancolia dos seres humanos. Ela revisita a melancolia do ser humano. Gente, você consegue perceber também que a diretora se conecta com tudo que ela está fazendo. Quando ela utiliza termos relacionados às questões sobre identidade, por exemplo.
ou quando ela explora o cotidiano. Ela parte de uma estrutura externa às suas personagens e chega à sua essência mais intimista e peculiar de cada protagonista. Em geral, protagonistas mulheres. Quando a gente se dá conta, a gente está preso a seu estilo, e é um estilo que guia a história, é um estilo que você fica inebriado. E ainda é possível encontrar alguns personagens masculinos em suas obras. Você acha que eles ficaram de fora? Ficaram não. Eles foram desenvolvidos, na maior parte das vezes, com a sua vulnerabilidade exposta. Seria como se Sofia inovasse na inflexão temporal, priorizando assim a subjetividade do espectador. Deixa eu explicar melhor. Em resumo, os seus filmes mantêm uma atmosfera intimista, inspirada no cinema europeu. Talvez porque sempre buscou um cinema que instigasse a imaginação e o sentido das pessoas. É isso. Agora, Steven Spielberg. Steven Spielberg é considerado um dos maiores cineastas das últimas décadas. É o diretor que possui uma grande quantidade de trabalhos que figuram no ranking dos 100 melhores filmes. Ele foi ganhador, inclusive, de diversos prêmios. Em sua carreira no cinema, gente, o Steven Spielberg também ficou conhecido por ser um grande empreendedor, um grande homem de negócios, justamente porque investia o seu dinheiro na maioria dos seus projetos. Às vezes ganhou, às vezes perdeu, e alguns deu certo, como por exemplo a Amblin Partners, a conhecida Dreams World Studios. É um empreendimento seu. Steven Spielberg também é considerado um dos empresários mais ricos do mundo, dono de uma fortuna avaliada em 3,7 bilhões de dólares, figurando assim na lista de bilionários da revista Forbes, aquela revista famosa. Entre os seus trabalhos mais conhecidos e detentores de muito sucesso, ganhadores de muita bilheteria, estão E.T., o extraterrestre, Jurassic Park, a lista de Schindler. Steven foi o primeiro diretor na história que conseguiu a cifra de 10 bilhões de dólares nas bilheterias de todos os seus filmes. Haja vista que Spielberg também teria ganho o título de um dos cineastas mais importantes da história do cinema. Steven Allen Spielberg nasceu na cidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Logo cedo, ele despertou grande interesse pelo cinema. Em suas brincadeiras de infância, por exemplo, ele contava sempre com a participação das suas irmãs mais novas, nos filminhos que ele criava. Aos 13 anos de idade, ele foi premiado com um curta que ele mesmo fez e ele chamou de Escape to Nowhere. E pasmem, 3 anos depois ele conseguiu criar o seu primeiro longa, o filme Firelight. Assim que terminou o ensino médio, ele resolveu então estudar cinema na Universidade da Califórnia. Mas, gente, infelizmente, ele só conseguiu passar no curso de literatura. Mas mesmo assim ele não desistiu. E durante a fase que esteve na universidade, ele não deixou de produzir cinema. Ele simplesmente, durante esse período, ele gravou 5 curtas. Por aí você pensa, como esse cara produzia. Nos anos 70, pessoal, ele conseguiu um emprego na Universal Studios, na famosa Universal, onde trabalhou o seu primeiro longa, direcionado para a televisão, chamado de O Encurralado. E por conta desse sucesso que ele teve com esse trabalho, o Steven se projetou na produção de séries televisivas. O seu caminho profissional ganhava outros rumos. Ainda nessa década, ele continuava a trabalhar cinema. E meses depois, pasmem, ele lançava o seu primeiro grande sucesso, o fantástico Tubarão. Isso no ano de 1975. E ele conseguiu arrecadar mais de 200 milhões de dólares em bilheteria. E esse filme, gente, é considerado um exemplo para a indústria de efeitos especiais, hein? Na realidade, conta a história que ele foi quase despedido da sua equipe 2 vezes e foi salvo por alguns da equipe. Ele confessou que o Tubarão foi o filme mais difícil de sua carreira. E aí isso veio seguido com o Resgate do Soldado Ryan e depois Red Player One. Mais filmes dele. O tempo passou, o Steven foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Logo depois, um tempinho depois, bem no início dos anos 80, o Steven Spielberg dirigiu E.T., o extraterrestre, que fez muito sucesso e novamente ele foi lembrado pela Academia Cinematográfica com mais uma indicação ao Oscar. Gente, os anos vão se passando e Spielberg continua criando sucessos, um atrás do outro.
Dessa vez, surgem obras que vão encher o seu currículo. Por exemplo, A Cor Púrpura, O Império do Sol, Jurassic Park. E pode-se dizer que Encontros Imediatos do Terceiro Grau ou O Império do Sol se distanciam do ambiente familiar e descontraído a que o Spielberg estava habituado. Mas para ele, né? A Cor Púrpura, por exemplo, é a obra que marca a sua passagem para um tom mais adulto, devido aos temas sérios, ao tema sobre os negros, que abordava, né, questões sobre o racismo e violação. Bom, e nos anos 90, o Spielberg conseguiu arrebatar o seu primeiro Oscar pela direção de um filme extremamente famoso, A Lista de Schindler. Filme também ganhador do Oscar de melhor filme naquele ano. A abordagem mais séria que o realizador, que Steven deu aos seus filmes, ofereceu-lhes ferramentas que ele precisava para abordar um tema tão pesado quanto o Holocausto. A Lista de Schindler, só para você ter ideia, gente, ela marcou todos os que viram. Todo mundo ficou marcado com esse filme. Mas deixou marcas mais profundas na mente de quem o fez também. Para você ter ideia, em uma entrevista, o Spielberg disse: "Não antecipei o como emocionalmente ficaria preso ao Holocausto quando me decidi filmá-lo. Não antecipei o que seria regressar do set e passar 3 horas a analisar os efeitos para o Parque Jurássico. O quão furioso e ressentido iria ficar com isso. Ficava ali sentado, zangado, amargurado, a fazer reparos sobre como o Tiranossauro Rex deveria perseguir o Jeep, quando tudo que conseguia era pensar no que tinha gravado naquele dia em Krakow." Gente, isso para você ver como o filme mexeu com ele. O peso dessa história do filme A Lista de Schindler foi tanto que o Spielberg se retirou por 3 anos. Tempo passado que ele se dedicou a ser pai, que os seus filhos nunca tinham tido. Ainda assim, ele teria pensado em reformar depois A Lista de Schindler. O cineasta, o Spielberg, no caso, sentiu a necessidade de se afastar um pouco do trabalho, investir um pouco na família. Isso para você ver como o filme pegou pesado. Gente, e ainda na década de 90, ele tornou-se um dos grandes fundadores da DreamWorks Pictures. E o tempo passou, sua produção cresceu, e esse diretor famoso pra caramba e conhecido por muita gente, continuou produzindo dezenas de sucessos de bilheteria. Aí, me esquecendo, o filme O Resgate do Soldado Ryan fez com que o Steven ganhasse mais um prêmio de melhor direção, isso, se eu não me engano, em 1998. Gente, há pouco tempo, em 2005, a DreamWorks foi vendida para o estúdio Paramount, e nesse processo de venda da produtora, ficou decidido que Steven Spielberg deveria seguir como diretor executivo do grupo. E aqui, gente, eu termino os 2 cineastas norte-americanos extremamente famosos e pedido por vocês naquela enquete que eu havia feito. Obrigado, a gente se encontra num próximo momento. Até mais e bons estudos.